da Justiça, o ministro Dino falando sobre o programa de combate ao crime, 900 milhões nesse pacote. Vamos ouvi-lo. Porque é esse espírito de união nacional que o presidente Lula nos conclama. Ele tem um lema, um slogan: união, reconstrução. Ocorre que, nesse caso da segurança pública, na articulação federativa, chamada legalmente de SUSP, Sistema Único de Segurança Pública, não se cuida de uma reconstrução. Se cuida, na verdade, de construir o que nunca existiu no Brasil. E daí, nós estamos muito orgulhosos da nossa equipe, porque tem tido a firmeza necessária para traçar um rumo e nele permanecer, nele perseverar, e, ao mesmo tempo, a humildade para fazer um processo participativo permanentemente. Eu governei um Estado por 7 anos. Nos últimos 4, nós só fomos chamados para uma reunião sobre segurança pública, quando o ministro da época fez uma apresentação do que ele chamava de pacote anticrime, que nós sabemos o resultado escasso que tal iniciativa gerou. Amigos, amigas, a Constituição de 88 definiu os órgãos de segurança pública. Artigo 144. Lá estão os órgãos e as competências. E faço questão de lembrar essa premissa, porque ela é inafastável e porque parece que ela é olvidada em certas análises. Hoje mesmo nós fomos cobrados acerca de uma política de policiamento de proximidade. Ora, imagino que todos saibam que a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal ou a Polícia Penal Federal não farão policiamento de proximidade, porque é incabível. O que nós fizemos em relação a esse tema? Nós tínhamos e temos uma perplexidade, uma contradição entre a definição da lei do SUSP, colocando as guardas municipais, estas sim, junto com as PMs encarregadas da polícia de proximidade, como órgão de segurança pública, só que uma parte da jurisprudência nacional ainda persiste em reduzir as atribuições das guardas municipais. Portanto, nós nos debruçamos nesses 9 meses a apoiar as polícias militares naquilo que elas fazem, policiamento ofensivo, está na Constituição, e tentar reconfigurar o papel das guardas municipais. Iniciativa esta que foi exitosa na medida em que o Supremo Tribunal Federal recentemente julgou, deslindou definitivamente o plexo de poderes das guardas municipais. A Constituição, por conseguinte, é a nossa referência. Só que, diferente do que aconteceu nas políticas públicas de saúde e nas Vamos seguindo então com o Morning aqui. A gente daqui a pouco recupera o sinal que a gente perdeu lá de vídeo do Ministério da Justiça. Ele fez um comentário curioso, adotando como se não houvesse política de segurança antes e que ela está sendo fundada a partir de agora. O que é engraçado, porque nos governos do PT houve o chamado PRONASSE, que é o Programa Nacional de Segurança Pública, que eu sou muito crítico, mas o PT sempre... Mas eu acho que segue a lógica do farinha pouca, meu pirão primeiro, é o mandato dele como ministro, ele está dizendo que ele que fez. Vamos voltar a ouvir o ministro Dino, a gente volta já. Agora a gente cria a Política Nacional de Segurança Pública. E quero homenagear o ex-ministro Raul Jungmann e toda a equipe que construiu esta lei. Eu chego no dia 1º de janeiro de 2015 por designação do presidente Lula. E vejo, perplexo, a cobrança reiterada de que em 2023... eu simplesmente pegasse essa lei e jogasse no lixo. Porque dizem esses que nós devemos ter um plano nacional de segurança pública. Ora, ela já existe. É uma lei.
13675 de 2018. Queriam o quê? Que nós parássemos tudo para rediscutir tudo de novo? Isso seria construtivo? Isso seria sério? Isso seria eficiente? Claro que não. O que nós fizemos, portanto? Complementar essa política nacional que existe e implementá-la, concretizá-la pela primeira vez na nossa história, em 9 meses. Porque nos últimos 4 anos, nada, ou quase nada foi feito para tirar a lei do papel. Para fazer essa concretização, nós temos que enfrentar algumas falsas polêmicas que marcam o debate sobre segurança pública no Brasil, quiçá no mundo. A primeira delas, repressão versus prevenção. Como se fossem, Dr. Carlos Frederico, que representa o Ministério Público Federal aqui, seja bem-vindo, conceitos antinômicos. A repressão é prevenção e a prevenção faz parte da atividade de enfrentamento ao crime. E por essa visão, em março, nós relançamos o PRONASSE, que o Dr. Luiz Fernando conhece tão bem, sob comando da doutora Tamires, para dizer, mais uma vez e sempre, que não existe política de segurança pública séria sem prevenção e sem fatores sociais. E o PRONASSE está vinculado a quê? A Política Nacional de Segurança Pública Constante da Lei 13.675. Lançamos o PRONASSE e já estamos implementando-o. Por exemplo, fortalecendo as delegacias especiais de atendimento à mulher, as DEANs, e as patrulhas Maria da Penha. Edital para cultura nas zonas mais conflagradas. Escolha de 163 municípios que concentram metade das mortes violentas intencionais no Brasil como os prioritários. Isso é PRONASSE sendo concretizado e anunciado o tempo inteiro. A outra falsa polêmica é entre planejamento e ação. Como se houvesse um momento mágico em que o mundo para, nós editamos uma portaria, o mundo fica parado e nós vamos planejar e depois agir. Nós não temos essa opção, porque ela não existe no mundo material. Eu sou acusado hoje, e eu gosto muito desse debate, do embate, da dialética, de fazer ações paliativas e pontuais. Eu não sei bem o que significa isso. Talvez signifique o seguinte: nós assumimos, no dia 8 de janeiro, uma horda de golpistas resolve destruir a democracia, e eu ia dizer, não, isso não é comigo, porque isso é uma ação pontual e paliativa. 10 dias depois, estoura a crise dos Yanomami, em Roraima, e eu nada faria. A Polícia Federal, PRF, Força Nacional, nada. Porque eu ia dizer, isto é uma ação pontual e paliativa, eu estou planejando. Debelada essa crise, o secretário vem no mês de março. Veja que eu estou hierarquizando mês a mês, janeiro, fevereiro, março. Estoura uma crise no Rio Grande do Norte. Aí eu ia dizer para o governador e para o secretário, isso é uma ação paliativa e pontual, não é comigo, eu estou planejando. E nós fomos lá. E junto com o Estado, enfrentamos e debelamos a crise no Rio Grande do Norte. Essa é a verdade. E quero agradecer às Forças Armadas. Debelada a crise no Rio Grande do Norte, vem o mês de abril. Ataque em escolas. Crianças e adolescentes sendo assassinados. Famílias em pânico. E eu ia dizer o quê? Eu estou planejando.
Não. Aqui a gente age. E aqui nós garantimos, numa das maiores operações de inteligência deste país, que aquela crise fosse superada. Infelizmente, não como nós gostaríamos. Porque nós gostaríamos que fosse com 0 vítima. Mas todos lembram o dia 19 de abril, as ameaças que pairavam contra escolas públicas e privadas no país. Amigos, amigas, planejar não prescinde da ação imediata. Pelo contrário, a ação imediata ensina a planejar, corrige o planejamento, dá vida ao planejamento. Portanto, não há contradição entre planejar, que nós fazemos, e agir, que nós precisamos fazer e fazemos. Porque se tem uma característica que eu busco cultivar, é não me omitir. Por mais custoso que isso seja, pessoalmente e politicamente. Embora confesso que eu me divirta. Polícias. Outra falsa contradição. As polícias estão sempre certas. As polícias estão sempre erradas. Quem disse isto, meu Jesus Cristo? E é isso que está no debate público. Exageros, extremismos. E nós não podemos incorrer nisto. Não é verdade que as polícias estão sempre certas. E é injusto dizer que as polícias estão sempre erradas. Como, infelizmente, alguns acreditam. Já houve, sim, uma sociedade sem polícias. Paraíso, Éden, Adão, Eva, aí cometeram um crime. Surgiu a polícia. Claro que nós precisamos, portanto, apoiar e qualificar as polícias. E é isso que nós estamos fazendo. A outra contradição, finalmente, falsa, é entre inteligência e força. Quando o uso da força, infelizmente, se revela ineficaz, vem essa palavrinha mágica, inteligência. Como se fosse uma espécie de santo grau, pedra filosofal, que fosse resolver todos os problemas. Eu pergunto às senhoras e os senhores, e não é uma pergunta retórica, é um convite à nossa própria reflexão, à equipe do Ministério da Justiça que aqui está, senhores secretários estaduais de segurança. Nós temos como fazer segurança apenas sabendo o que está acontecendo? Não, nós temos que incidir sobre as realidades. Coloquei num dos meus, entre aspas, editoriais no Twitter e repito. É milenar que Têmis, a deusa da justiça, doutora Isabela, que representa a Defensoria Pública, tem numa das mãos a balança, a inteligência, a ponderação, a prudência e o equilíbrio. E na outra mão, a espada, que nós chamamos contemporaneamente de uso comedido e proporcional da força. Está na Lei 13.675. Um não vive sem o outro. Portanto, é falsa a ideia de que todos os problemas da segurança do país vão se resolver apenas com inteligência ou apenas dando tiro a esmo. Nenhuma coisa nem outra. Juntando. E assim a gente põe, senhoras e senhores, o debate nos termos corretos. Eu e minha equipe não temos a pretensão de estarmos certos sempre. Nunca pensamos nisso, nunca. Porque isso é pecado, inclusive, no meu sistema de fé. Por isso que nós fazemos uma gestão participativa. Eu tenho certeza que os secretários estaduais de segurança que aqui estão
assim como os de administração penitenciária, assim como os comandantes da PM, assim como os chefes de polícia civil, já participaram de várias reuniões, comigo, com o Tadeu, online, presencial, porque nós precisamos de vocês. O governo federal não pode fazer segurança pública sozinho, porque a Constituição impede. E por isso nós precisamos trabalhar com os estados e com os municípios. Inclusive para que vocês nos ensinem. Qual a autoridade que eu tenho de chegar lá na Bahia e dizer o que é o certo? Eu tenho que conversar com a equipe que está lá na Bahia. No Maranhão até que eu dou conta mais ou menos, não é não, Maurício? Que eu conheço um pouquinho mais. Eu fiz especialização, mestrado e doutorado em Maranhão. Tirando o Maranhão, está aqui o secretário Maurício, em todos os lugares, nós temos que fazer o que nós fizemos no Rio Grande do Norte, o secretário acabou de dizer. Nós não chegamos lá para dizer, ó, nós vamos resolver esse negócio aí, sai da frente que nós vamos resolver no lugar de vocês. Isso é desrespeito, isso é prepotência, isso é arrogância. Isto é falta de inteligência. Nós não fazemos isso. Às vezes pensam que nós temos uma varinha de condão que se chama intervenção federal. Amigos, intervenção federal é coisa séria, regrada pela Constituição, artigo 34. Eu não posso acordar de manhã e dizer assim, vamos fazer intervenção federal. É preciso motivar. É preciso que o presidente da República concorde e que o Congresso Nacional aprove. Está na Constituição. Como é que eu vou fazer intervenção federal toda hora? Como nos cobram? Não é possível. Graças a Deus não é possível. Porque a federação, a forma federativa de Estado, cláusula Petra, artigo 60, parágrafo 4º, ou artigo 19 da Constituição, nos impede de ser, em algum momento, uma ditadura. Forma federativa de Estado protege a sociedade. E por isso nós precisamos respeitar. Ora, com essas premissas, que eu coloco respeitosamente no debate, porque debate é falar, ouvir, aprender, retificar. Eu li esses dias que esse evento de hoje derivou da crise na Bahia. Esse plano tem umas 80 páginas. Ele está sendo construído há 3 meses, logo depois que o presidente Lula assinou a criação do PAS, com S. Portanto, ele não é uma resposta às crises, mas ele é útil ao enfrentamento das crises. Portanto, o ministro Flávio Dino, falando sobre o Programa Nacional de Enfrentamento às Organizações Criminosas, fez aí uma digressão em que elencou uma sequência de episódios nos quais o Ministério da Justiça e Segurança Pública atuou em ação conjunta, né, conjuntamente com as polícias dos estados, para o enfrentamento a crises que acabaram surgindo. E agora traz a reflexão sobre o papel do Estado na articulação e no manejo dessas questões para justificar esse plano que, como ele acabou de dizer, vem sendo elaborado aí ao longo dos últimos 3 meses para que seja um norte para o combate ao crime e para a amplificação do papel da segurança pública sobre o Estado. E aí eu volto aqui para o estúdio, para a nossa turma, enquanto o ministro fala, e a Mari vai me avisar se ele entrar em algum tópico sensível para a gente poder voltar a ouvir. Mas eu quero perguntar para vocês o seguinte: primeiro, a leitura que vocês fazem da manifestação do ministro, elencando esses episódios todos ao longo desse ano, dizendo, olha, aqui nós temos, portanto, um documento que nasce já com uma capacidade de aprender com aquilo que nós vivemos, que torna esse documento um norte mais seguro, mais firme. Assim, na síntese, o que ele quer dizer é isso. Nós aprendemos ao longo desses meses e, portanto, estamos capazes de oferecer uma resposta contundente contra o crime. Essa é a leitura, mano?
Pois é, e é uma tentativa do ministro de responder às críticas que ele vinha recebendo em função das ações do seu ministério, que além da Justiça é também da Segurança Pública. E ele tem recebido críticas, inclusive, da própria base do governo sobre a falta de ações concretas para a política de segurança pública. Então, agora, o lançamento desse programa é uma tentativa de responder a essas críticas e, no seu discurso, ele tenta demonstrar, né, que, ao longo dos meses, ele estava atuando. Então, é uma tentativa de se defender das críticas, dizendo: nós agimos enquanto estávamos planejando e agora vem uma coisa mais robusta. A gente precisa ver os detalhes dessa política. Um ponto que eu acho importante quando se trata de combate ao crime organizado e que eu não vi até agora, preciso ler o programa na íntegra, é a questão da gestão de presídios, porque a gente sabe que os presídios são muito sensíveis para o planejamento do crime organizado. São o lugar onde o crime organizado organiza as suas ações e faz praticamente uma universidade do crime. Então, para combater o crime organizado é fundamental ter uma política séria para que o Estado retome a gestão dos presídios e sufoque o lugar onde o crime é planejado. Uma rápida parada para você que nos acompanha pelo rádio, são 10h51 agora. Pepe, a gente ouviu o ministro falar, ele óbvio não entrou em detalhes naquilo que reza esse documento, são 80 páginas, segundo ele, ficou no plano mais geral e quase que conceitual sobre o papel do Ministério e a própria atuação do Ministério, mas o que de prático dá para extrair dali? Bom, 2 pontos que eu acho principal ali, Aros. O primeiro é que o Dino, no discurso dele, ele perpassa todo o histórico de política pública de segurança no Brasil desde Fernando Henrique Cardoso, não é? E ele, como o Mano bem disse, né, ele tenta justificar, né, por qual o papel da União Federal no combate à criminalidade, né? Ele deixa claro, por exemplo, que o Poder Executivo Federal não tem competência constitucional para atuar com segurança pública, ela tem que atuar juntamente com os estados. Ele deixa claro, por exemplo, né, que ele é um ministro que tentou, desde o começo, resolver os problemas pontuais de segurança pública. Foi assim com o Rio Grande do Norte, foi assim com o Rio de Janeiro e está sendo assim na Bahia, né? Então, ele deixa claro que a ideia da União Federal e do Ministério da Justiça é trabalhar conjuntamente com os estados, que esse é o papel da União Federal no combate à criminalidade. Agora, e ele também usa muito as dicotomias, né? A diferença entre planejamento e ação, a diferença entre inteligência e combate ao crime organizado entre si, dizendo que a polarização desses conceitos é prejudicial para a implementação de política de segurança pública. Agora, o que eu senti falta no discurso do Dino, né, é pormenorizar um plano mais concreto de segurança pública. Ele ficou muito na abstração, né? E é importante destacar que o combate à criminalidade de forma ostensiva, propriamente dito, não vai resolver o problema do Brasil, né? Eu dou um exemplo para ilustrar essa situação, que um amigo meu, professor de Direito Constitucional, né, um dia eu fui na PUC São Paulo tomar um café com ele, ele me falou que o melhor aluno da classe, isso foi há 15 anos atrás, né? O melhor aluno da classe era pago a mensalidade pelo PCC. Ou seja, esse aluno, por exemplo, vai virar juiz, vai virar promotor de justiça, pode virar político, pode virar empresário, né? Ou seja, o combate ao crime organizado é muito mais do que aquela ideia de combater o traficante que tem nos filmes policiais, que fica na favela com a arma na mão, vendendo cocaína. É muito mais profundo do que isso, né? Se a gente achar que combater a segurança pública é somente combater o tráfico de forma tradicional, nós vamos falhar mais uma vez. Para a gente fechar esse tópico, Koba, a ideia por trás dessa premissa que o PP traz é a seguinte: para combater o crime organizado, o Estado precisa rever sua própria organização, né? Exato, né? E aí eu traria só um detalhe nisso. Para combater o crime organizado, poderia começar pela escola dos soldados do crime organizado, que é justamente no presídio, como o Ano já disse. E aí
diferente do que o ministro disse, o governo anterior, por exemplo, nós tivemos a alteração na Constituição, a emenda constitucional que colocou em âmbito constitucional, no artigo 144, a polícia penal, ou seja, não dá para dizer que o governo anterior não fez nada, né? Isso daí foi um avanço que nós tivemos recentemente e que trata na raiz a questão do crime organizado, que é dar status de polícia àquele que está próximo do recrutamento de novos soldados do crime organizado. Esse é um detalhe importante também. Bom, a gente vai continuar acompanhando lá em Brasília esse evento, o anúncio do programa de combate ao crime organizado. O ministro Dino deve responder perguntas dos jornalistas, seguramente as autoridades todas que estão por lá. Nossa equipe está acompanhando esse anúncio e vai trazer mais informações, vai trazer mais detalhes aqui para você que está ligado na programação da Jovem Pan, mas sem dúvida nenhuma a segurança pública é um tema fundamental e sobre o qual o Estado agora está propondo algumas ações.